Beleza, tranquilidade. Vamos para mais uma questão, análise de mais uma questão. Agora questão de número 24, concurso muito recente, 2018, cargo delegado de polícia do estado de Goiás. Pessoal, antes de eu ler o anunciado, vocês vão lembrar que além da questão estar na tela, ela também está no link na descrição do vídeo. Então basta clicar no link que aparece na descrição do vídeo que vocês vão acessar o PDF com a nossa 24ª questão. Combinado? Então, sem demora, vamos analisar nossa questão que trata sobre competência. Mais uma questão versando sobre competência no processo penal. Vamos lá. Sobre o tratamento dado à competência pelo Código de Processo Penal, tem-se o seguinte. Primeira assertiva. A assertiva A. O juiz pode reconhecer de ofício incompetência relativa. Verdadeiro. Já começamos aí marcando a primeira assertiva. Deixa eu ver se eu consigo aqui como a assertiva verdadeiro. Vocês vão fingir que eu consegui e que está beleza e a assertiva A marcada como verdadeira. Pessoal, no processo penal nós não vamos aplicar a súmula 33 do STJ, que veda o juiz conhecer de ofício a incompetência relativa. Aqui no processo penal, o julgador pode sim declarar de ofício quando se tratar de incompetência relativa, como por exemplo aí a questão de competência territorial, as questões de distribuição, de prevenção, o juiz pode declarar de ofício. Aqui nós não vamos aplicar a súmula 33 do STJ. Além disso, a redação do artigo 109 do Código de Processo Penal nos fortalece neste entendimento, porque o artigo 109 do CPP vai dizer: ainda nas hipóteses em que a parte não suscita a incompetência, o juiz pode declará-la de ofício. Olha o que diz aqui o 109. Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte. Ou seja, mesmo se não houver alegação da parte, o juiz pode declarar de ofício a incompetência relativa. E aí o artigo 109 conclui, prosseguindo-se na forma do artigo anterior. Então veja que a assertiva A, que diz que o juiz pode reconhecer de ofício incompetência relativa, é verdade, verdadeira, porque aqui eu não aplico a súmula 33 do STJ e, além disso, o artigo 109 do Código de Processo Penal me leva a essa conclusão. Tranquilo? Combinado? Vamos analisar então rapidão o porquê as outras assertivas estão falsas. Vamos ver a assertiva B. A letra B nos diz: no caso de ação penal pública condicionada à representação, o ofendido pode preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Galera, essa assertiva B está falando do foro de eleição. Esse foro de eleição no processo penal, nós já até discutimos isso aqui na lista de transmissão, ele só é possível na ação penal privada exclusiva. Então, veja que o querelante, o ofendido, ele só vai ter essa possibilidade na ação penal exclusiva, na ação penal privada exclusiva, melhor dizendo, o que não é o caso da questão que trata de uma ação penal pública condicionada à representação. Então veja que o artigo 73, que trata desta possibilidade do foro de eleição, ele é dirigido à ação penal privada exclusiva, ou seja, essa faculdade que é dada ao querelante, à vítima, fazer a escolha. Na ação penal pública condicionada à representação ou na ação penal pública tem condicionada, não tem essa possibilidade. A nossa regra de competência está no artigo 70 do Código de Processo Penal. E veja que, de acordo com o artigo 70 do Código de Processo Penal, é competente o lugar onde se consumou o crime. Ou então, quando for tentativa, quando for crime tentado, a competência será do local onde o réu, onde o acusado praticou o último ato de execução. Então veja que não cabe essa escolha, porque em relação ao local do crime, a competência é onde se consumou o crime ou no crime tentado, onde foi executado, onde foi realizado o último ato de execução. Beleza? Logo, a nossa alternativa B está falsa, está errada. Vamos então passar para a alternativa C, que nos diz o seguinte: o concurso formal de crimes não configura hipótese de continência. Galera,
Concurso formal de crimes é exatamente um exemplo de continência, uma hipótese de continência. Essa questão está erradíssima. Vocês vão lembrar o seguinte, que ocorre a continência quando dois ou mais sujeitos forem acusados pelo mesmo crime, ou então quando uma mesma ação ou omissão, ou seja, uma mesma conduta, produzir vários resultados. E é justamente aí, quando eu tenho uma mesma conduta, seja uma mesma ação ou uma omissão, produzindo vários resultados, que eu falo no concurso formal de crimes, que é o que a questão nos coloca como não sendo uma hipótese de continência, e é sim uma hipótese de continência, porque quando uma conduta, seja ação ou omissão, produz vários resultados, seja no concurso formal de crime, seja no erro na execução, ou então no resultado diverso do resultado pretendido, eu falo em continência sim. A assertiva C está errada. Vamos ver a assertiva D. A assertiva D nos diz, subir aqui para facilitar a nossa leitura. A legislação processual adota a teoria da ubiquidade para determinação do juízo competente pelo lugar da infração. Lugar da infração, competência em razão do lugar, competência ratione, loci. Pessoal, a regra não é a teoria da ubiquidade. Aqui nós vamos levar em conta o local onde se praticou o crime. A regra no nosso critério territorial, de acordo com o artigo 70 do Código de Processo Penal, é o lugar do crime, ou seja, a teoria do resultado, o lugar onde se consumou o crime. Se eu falo que aqui a regra é o local onde se consumou o crime, a teoria do resultado, ou seja, o lugar da infração, eu não estou falando na teoria da ubiquidade, que ela não aparece como regra no Código de Processo Penal para a definição da competência ratione loci. Beleza, pessoal? Então a assertiva D está errada. Vamos para a nossa assertiva E, que nos diz o seguinte. A competência será determinada pela conexão quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Pessoal, acabei de falar para vocês a noção de continência. Na assertiva C, que nós já vimos que ela está errada, nós falamos a noção de continência. E aqui o que a assertiva nos fala, que a competência será determinada pela conexão. Quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração, é uma outra hipótese de continência, não é conexão. É continência, continência por cumulação subjetiva, artigo 77, inciso 1 do Código de Processo Penal. Por que continência por cumulação subjetiva? Porque eu tenho dois ou mais acusados aqui, no caso, pelo mesmo crime. Dois ou mais sujeitos sendo acusados pelo mesmo crime. Artigo 77, inciso 1 do Código de Processo Penal, uma hipótese de continência. Ou seja, eu vou falar em continência quando eu estiver dois ou mais sujeitos acusados pelo mesmo crime, ou então quando uma mesma ação, uma mesma conduta, ou seja, uma mesma ação ou omissão, produzir vários resultados. Logo, a assertiva E está errada e a nossa alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus, tamo junto.